Salve, salve você! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série sobre a Bíblia. Nós estamos aqui nesta série na nossa 8ª aula. Essa é a aula de número 8 e nós chegamos agora ao tema Livros de Poesia e Sabedoria, uma das minhas partes prediletas da Bíblia, e eu creio que você vai gostar muito desta aula. Se já leu e já tem uma predileção, já gosta também destes livros bíblicos, show de bola, você vai amar a aula. Se você ainda não leu, não conhece, nunca leu estes livros que eu vou citar aqui, eu creio que você vai terminar essa aula e vai querer sair daqui correndo para ir ler, porque você vai ficar curioso, viu? Vou te contar, eu creio que você vai se apaixonar por esta aula. Nós temos aí nos livros de poesia e sabedoria da Bíblia são 5. O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. De uma maneira muito sucinta, o que a gente aprende nesses livros? Bem resumido. Em Jó nós aprendemos como sofrer, em Salmos como orar, em Provérbios como agir, em Eclesiastes como se alegrar e em Cântico dos Cânticos como amar. É o livro do amor na Bíblia. Agora olha só, Deus está interessado em saber o que você sente. Ele está realmente interessado naquilo que se passa dentro do teu coração. É mesmo, Fernando? É mesmo, e nós vamos identificar isso estudando esses livros. Por exemplo, poesia. Quando a gente fala de amor, de paixão, poxa, a poesia, hoje em dia não tanto. Acho que os mais jovens não sabem esse negócio de escrever um poema para a sua amada. Isso está meio fora de moda, talvez. Mas historicamente a poesia ela representa o amor. Não existem apenas poemas de amor, mas a poesia é uma das formas mais belas de se expressar aquilo que se sente. E para muitos historiadores, teólogos, estudiosos, poesia é a mais pura forma de expressão literária. E por que não termos poesia na Bíblia? Por que Deus não colocaria a poesia na Bíblia? Já que Deus é a fonte de toda a criatividade e imaginação, é claro, não é estranho nós termos poesia na Bíblia. Thomas Gray, um teólogo escocês, dizia que a genuína poesia é concebida na alma. Então nós vamos aí ter nesses livros a alma do homem se revelando e dizendo o que sente para Deus. Olha que curioso, muitos dizem que estes 5 livros bíblicos, eles são o coração da Bíblia, o coração da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. E olha só que curioso, 5 livros que estão bem no meio dos livros da Antiga Aliança. Antes deles nós temos 17 livros que já foram estudados aqui nas aulas anteriores, que são livros de natureza histórica. E depois desses 5 livros nós temos mais 17, exatamente mais 17 livros, que aí tem uma natureza agora profética, são os livros dos profetas. E entre eles nós temos o coração, os 5 livros de poesia e sabedoria. Eles estão bem no meio da Bíblia, bem no meio da Antiga Aliança. Eles lidam com assuntos do povo vivendo na presença de Deus. E você pode ter certeza, quando você estiver lendo esses livros, eles falarão diretamente ao seu coração a respeito do relacionamento com Deus. Agora, olha que curioso. Quando nós lemos os livros de Moisés, nós temos algumas perguntas sendo respondidas ali. De onde viemos? Quem somos? Quando nós vamos para os livros históricos, nós vemos lá outra pergunta. O que nos tornou nação e que somos, a nação que somos, e o que devemos aprender com isso? Nós temos lá o povo se descobrindo, o povo constituído por Deus. Agora, quando você vai para os livros de sabedoria e poesia, os questionamentos são mais reflexivos. Onde está Deus quando há sofrimento? Como eu posso contar a Deus o que realmente está no meu coração? Como eu posso viver bem? Se nós vamos lá para Jó, provavelmente ele foi escrito pelo próprio Jó e é considerado o livro mais antigo da Bíblia, já que ele foi escrito em 2000 anos, né, historicamente se identifica, ele foi escrito há 2000 anos antes da vinda de Cristo. O livro de Salmos já são vários autores dos Salmos, entre eles Moisés, Davi, Asaf, Salomão, e os outros 3 livros desta sequência são livros escritos, atribuídos à escrita a Salomão, filho de Davi, rei Salomão. Agora, Fernando, você está falando de poesia, mas eu já li Salmos, Provérbios e tal, e eu não vi poesia lá. E aí, por que tem gente que diz que não vê poesia? Porque
dentro da nossa cultura e dentro da nossa língua aqui, muitos que, né, estão acostumados a uma poesia sempre rimada. Então nós entendemos que a poesia tem que ter rima, mas não necessariamente. Se você já estudou literatura, lembra do ensino médio, ou está estudando ainda, tem essa matéria de literatura no ensino médio, você já deve ter estudado alguma coisa sobre poesia e deve saber que nem todas as poesias rimam. As poesias que nós chamamos de poesias com versos livres, versos brancos. Versos brancos são versos que você escreve, mas não necessariamente tem rima. Versos brancos não precisam ter uma sequência rimando de palavras, de sequência de palavras terno, versos terminando com palavras rimando, ou então intercalando rimas. Versos livres, inclusive, fala de escrita livre, sem precisar contar sílabas poéticas. Enfim, e o que nós vamos ter na Bíblia são livros que seguem o padrão de poesia do hebraico, já que a Bíblia, lembra disso, foi escrita no hebraico. No hebraico, a marca de um bom poema não é a rima, e sim a repetição de ideias, enfim. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando eu entrar em cada livro agora na sequência da aula. Tá? Então, a repetição, uma ideia sendo repetida ou desenvolvida, né, o que é chamado como, na verdade, é uma figura de linguagem que nós também estudamos, que é chamada de paralelismo. Então você faz aí intercalando ideias, sequenciando, desenvolvendo ideias em versos. E isso sim, você vai ter na Bíblia poesia de extrema qualidade com essa característica do poema hebraico, ok? Vamos lá, só para você ter alguma ideia, alguns exemplos de salmos. Lá em Salmos 9, versículo 9, você tem lá, por exemplo, dando exemplo do paralelismo na poesia, você tem uma linha repetindo a outra. Olha só, diz assim lá, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. No Salmo 103, versículos 16 e 17, você tem outro exemplo de paralelismo, onde uma linha contrasta com a outra. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 27:1 nós temos um terceiro exemplo, onde você tem uma segunda linha completando a primeira linha. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Complementando. Nós vamos ver isso em Provérbios também. Provérbios 3, versículo 19, nós temos lá essa ideia do paralelismo, onde repetem-se ideias no verso. Diz assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. E aí você vai ver, nós temos nesses 5 livros de sabedoria e poesia temas que são contemporâneos, você vai ver que não perdem o seu valor, mesmo tendo sido escrito lá atrás, eles não perdem o seu valor nos dias de hoje, são eternos. Jó, por exemplo, você vai lá no livro de Jó, você vai lá ler sobre sofrimento e fé. Sofremos, precisamos da fé para viver. Salmos, nós vamos ver ali sobre dependência de Deus para se ter ajuda, perdão, para se louvar, para dedicar ações de graças, encher o seu coração de gratidão. Lá em Provérbios você vai ver sobre consequências práticas de você agir com sabedoria ou então com insensatez. Em Eclesiastes você vai lá ter um livro que fala sobre uma busca pelo significado da vida. E em Cântico dos Cânticos você vai ver beleza e o poder do amor, o amor que vence barreiras, limites sociais, enfim. Então, essencialmente, Provérbios, Jó e Eclesiastes, nós temos aí o que é considerado literatura sapiencial. O que é isso, Fernando? Literatura de sabedoria. Em Jó nós temos uma narrativa dramática em 3 atos, leia lá que você vai identificar isso. Em Provérbios nós temos aí assuntos práticos do dia a dia da vida. Em Eclesiastes é um livro de reflexão sobre a tendência do ser humano para o pessimismo e o materialismo. O que nós vamos fazer agora? Vamos passar livro a livro, trazendo aí informações e estudando agora cada um dos livros, a começar pelo livro de Jó. O que nós temos ali no livro de Jó? Nós vemos ali a própria Bíblia relatando a história de um homem que foi considerado o homem mais puro da terra, um homem completamente íntegro. Onde é que você vê isso, Fernando?
Jó capítulo 1, versículo 8. Nós temos ali também uma situação curiosa que só aparece 3 vezes na Bíblia. Deus e Satanás conversando e negociando, tá? Então, Satanás vai lá e fala assim, eu vi o teu filho Jó e tal, e começa uma negociação com ele, fala assim, mas se eu tocar ele, ele não vai continuar sendo tão perfeito assim, tão íntegro, tão puro. E aí entra numa espécie de negociação com Deus, aonde Deus acaba permitindo que Satanás tocasse nas posses, nos filhos, na saúde, mas não tirasse a vida dele, ok? E aí eu falei para você que isso acontece apenas 3 vezes na Bíblia. Na Bíblia, apenas 3 conversas entre Satanás e Deus. Nós temos essa conversa de Jó, que você vê lá no Jó, entre capítulo 1 e 2. Nós temos lá no começo da Bíblia, no Éden, quando Deus amaldiçoa Satanás na figura da serpente após tentar Adão e Eva. Nós vemos isso em Gênesis 3, versículos 14 e 15. E nós temos a situação já Jesus Cristo no deserto, em jejum, lembra? Quando também ele vai lá e tenta Jesus. Você pode ver esta referência bíblica lá em Mateus 4, versículos de 1 a 11. Em Jó, no capítulo 38, no versículo 4, nós vemos Deus respondendo à oração de Jó. E aí ele aparece, a Bíblia diz, no meio de um redemoinho. E Deus fala com Jó e responde a Jó dizendo, por acaso, olha aqui, eu estou com a versão viva aqui na minha mão. Se você sabe, diga-me você, aonde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga uma coisa, em outras palavras, Deus disse assim para Jó, aliás, o que eu faço, o que eu crio, o que eu desenvolvo está muito, muito além. Os meus planos, eles estão muito além do entendimento humano. Então, eu sei, é difícil para você entender, mas é natural, eu entendo isso. Entenda uma coisa, querido, Deus, ele é soberano. Ele é soberano, porém, ele não é o causador de sofrimento e nem do mal. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem Satanás é o causador de todo o mal. Satanás causa o mal, mas não necessariamente todo o mal que está acontecendo na vida e na tua vida tem a ver com Satanás ou foi Satanás que causou. Entenda isso, tá? E também entenda uma coisa, ninguém faz qualquer coisa sem que Deus permita. Nós vemos isso na história de Jó. O que nós temos que fazer? Temos que ter fé e confiar de que os caminhos deles sempre serão melhores. Então, se você neste momento está passando por algum momento de dor, de dificuldade, enfim, de luta, entenda isso, se você ama Deus, se você confia em Deus, isso irá redundar em bem para você. Creia nisso. E olha, entenda uma coisa, nem sempre o sofrimento é resultado do pecado, tá? Assim como a prosperidade também nem sempre resulta de fidelidade. Então não necessariamente é desta forma. Agora, uma pergunta que se faz ali no livro de Jó e que a gente busca responder aqui. De onde vem o sofrimento então? Vou te dar 3 explicações básicas. Ou pode vir de Satanás e de toda a sua força demoníaca, ou pode vir das suas escolhas. Quer dizer, quando você faz uma escolha errada, equivocada, você pode atrair para você o sofrimento. Ou 3, existe um princípio do mal que impera no mundo. É um estado de rebelião contra Deus. É o que nós temos dito aqui nas nossas aulas sobre a Bíblia. É a natureza de pecado que vem lá de Adão, que pecou. Nós fomos corrompidos aí, infectados pelo vírus do pecado e temos essa natureza e temos que lutar contra ela. Então, a própria natureza pecaminosa pode nos levar ao sofrimento. Agora, creia nisso, creia. No final as coisas dão certo. O que nós vemos no final da história de Jó? Deus restaurando a saúde e a riqueza. Aliás, dando muito mais bens e riquezas para Jó. Agora, olha só que curioso. Se você vai lá ler em Jó, no capítulo 9, versículos 32 e 33, você vai ver Jó orando e suplicando a Deus por um mediador que possa trazer para ele a salvação. Que curioso, né? De certa forma, a gente identifica aqui que a oração de Jó foi para que Jesus viesse ao mundo. Porque Jesus se torna o mediador, o único caminho que nos leva a Deus. É a ponte que nos reconecta a Deus novamente. O pecado se tornou uma barreira entre o ser humano e Deus, impedindo o relacionamento do homem para com Deus. E aí, Jó aqui está fazendo uma oração para que Jesus seja esse mediador. Senhor, envia o mediador. Agora, sabe o que é mais curioso? Quando você vai lá em Jó, no capítulo 42, versículos de 10 a 13, você vai ver que
Jó buscava um mediador. Porém, Deus fala assim: Jó, eu quero que você seja o mediador dos seus amigos. Porque, lendo lá na história, você vai ver que Jó tinha alguns amigos e esses amigos atazanaram a vida de Jó para que ele, dissesse que, reconhecesse que ele tinha algum pecado, mesmo que ele não tivesse, aquilo, na verdade, era um momento de prova, Deus permitiu que aquilo acontecesse com Jó, os amigos dele atazanaram ele em vários sentidos, e ele ficou bravo com isso e tudo, mas não negou a Deus em nenhum momento. E aí Deus mostra lá em Jó 42, versículos de 10 a 13, pedindo que Jó se coloque como aquele que vai realizar um sacrifício, se colocar na brecha e orar pelos seus amigos. Aliás, você vai ver aqui nós temos um código precioso, porque a Bíblia diz que depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus o fez prosperar novamente. Ore pelos seus amigos, ore de verdade, e Deus vai te prosperar novamente, vai te prosperar abundantemente. Olha que código lindo que nós encontramos aqui na Bíblia. Muito bem, nós vamos agora para o livro de Salmos, o segundo livro da nossa série de livros de sabedoria e poesia. Nós temos aí pedras preciosas, cada salmo é uma pedra preciosa. Nós temos aí o livro que está bem no meio da Bíblia. Curiosamente, nós temos no livro de Salmos, além de ele ser o maior livro da Bíblia, nós temos também nele o menor capítulo da Bíblia e o maior capítulo da Bíblia. O menor, Salmo 117, o maior, Salmo 119. E como nós já vimos, podemos dizer que os Salmos é o coração da Bíblia, o coração da palavra de Deus. Se a Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade, Salmos é a resposta da humanidade para Deus. Olha que lindo isso. O que nós temos ali? Cânticos e orações. E aí, lembra que a gente comentou aqui, de um estilo hebraico de poesia que havia? Muito bem, cânticos e orações que seguem esse estilo hebraico de poesia. Estes salmos todos, eles eram reunidos em algo que era chamado de saltério. O que era o saltério? Uma espécie de inário. E aí tinham os salmos ali, e aqueles salmos, por muito tempo, foram cantados pelos judeus no templo, ok? Estes salmos todos foram coletados ao longo aí de 1000 anos, e nós temos aí pelo menos um salmo que a gente identifica ter sido escrito por Moisés, que é o Salmo 90, e mais ou menos aí metade dos salmos foram escritos pelo rei Davi, ok? Agora, eu quero te trazer aqui algo que eu achei maravilhoso quando eu estive estudando este livro de Salmos. Porque nós podemos dividir o livro de Salmos em 5 partes. E, curiosamente, essas 5 partes, elas vão se relacionar com os 5 primeiros livros da Bíblia. Veja só isso. Podemos dizer que, dividindo o Salmo em 5 partes, nós teremos aí uma primeira parte. Do capítulo 1 até o capítulo 41, nós vemos que a ênfase desses salmos são relacionamento de Deus para com os seres humanos e vice-versa. E nós podemos linkar essa temática e essa primeira parte do livro de Salmos com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Qual seria a segunda parte, Fernando? Nós vemos aí a partir do Salmo 42 até o Salmo 72, nós podemos chamar isso de livro 2 dentro do livro de Salmos. A parte 2, qual é a ênfase? O relacionamento de Deus com Israel. O que nós poderíamos dizer que faz equivalência com o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. A terceira parte seria do Salmo 73 até o Salmo 89. E a ênfase aí é o santuário. E nós podemos fazer correlação aí com a igreja, que Deus estabelece depois na Nova Aliança, no Novo Testamento. Isso diz respeito, podemos relacionar com o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levíticos. A quarta parte seria a partir do Salmo 90 até o Salmo 106. Qual é a ênfase desses salmos? A ênfase está na terra e em tudo que há na terra. E a gente pode fazer relação disso com números. Até lembrando que em números nós vemos a relacionamento de Israel com as nações circunvizinhas ali.
E a última parte, a quinta parte do livro de Salmos, que seria do Salmo 107 até o 150, que é o último capítulo, onde nós temos a ênfase na palavra de Deus, que nós fazemos relação com o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Os salmos, eles são muito pessoais e transparentes. E eu quero recomendar que você leia alguns dos salmos para identificar algumas temáticas aqui. Por exemplo, nós temos dentro dos salmos louvor ao Deus do universo. Leia lá em Salmos capítulo 96. Nós temos aí o clamor por misericórdia. Leia Salmos 51. Nós temos uma nação, nós vemos ali nos Salmos uma nação querendo se voltar para Deus. Salmo 106. Nós vemos aí um clamor por justiça. O salmista rogando por justiça. Leia Salmo 43. Agora, o que os salmos falam sobre Deus? Por exemplo, uma primeira identificação. Deus é o nosso Criador. Leia Salmo 104, versículos de 3 a 5. Ainda falando sobre Deus, o que os salmos falam sobre Deus? Falam que nós não podemos compreender completamente Deus. Isso não está na nossa alçada, a nossa mente humana não alcança isso. Salmos 8, versículos 3 e 4. Nós temos aí um terceiro. O que Deus fala ainda, né? O que os salmos falam a respeito de Deus? Deus se revela ao povo de Israel. Nós vemos isso lá no Salmo 75, versículo 5. E ainda nós vemos Deus se revelando a todas as pessoas. Deus se revelou a Israel, nós vemos isso, e os salmos também mostram que Deus se revela e continua se revelando para todos. Leia Salmos 97, versículo 6. E agora o que os salmos falam sobre nós? Ponto 1. Não somos nada. Não somos nada. Leia Salmo 144, versículos 3 e 4. Os salmos também dizem que nós não somos um acidente. Não estamos aqui por acaso e nem somos fruto de uma relação qualquer. Não, Deus tem planos para nós. Leia Salmo 115, versículos 16. Nós somos, a Bíblia fala e salmos dizem, somos corrompidos pelo pecado. Leia Salmo 51, versículo 5. E também nós vemos no livro de Salmos que Deus é a nossa única esperança. Salmo 73, versículo 25. Eu quero te fazer uma recomendação e você vai ver que vai ser uma experiência incrível. Toda vez que você tiver o seu tempo de devocional, esse é um conselho, é algo que você pode fazer. Você vai fazer a sua oração pessoal, a sua oração com Deus, o seu tempo a sós com Deus. Que tal começar lendo um dos capítulos de Salmos antes de iniciar este processo? Você vai perceber que, ao fazer isso, o seu coração se abrirá de uma maneira totalmente livre para Deus, totalmente nova. Talvez de uma maneira como o seu coração nunca tenha se aberto para Ele. Faça essa experiência. Bom, vamos agora ao livro de Provérbios. Provérbios, nós encontramos chaves de sabedoria. Olha só, é uma parte técnica. Lá em 1 Reis, fala sobre a vida do rei Salomão. E aí no capítulo 4, versículo 32, lá você vê que Salomão, a própria Bíblia relata, que ele compôs mais de 1000 cânticos e 3.000 provérbios, mais de 3.000 provérbios. Esses todos não foram registrados na Bíblia. Na Bíblia nós temos pelo menos 800 provérbios aí que você encontra na Bíblia, tá? Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 até 14, você vê uma parte muito importante, e isso vai ajudar você a entender os livros que nós vamos estudar agora na sequência, porque eles foram escritos pelo rei Salomão. E nós vemos lá no capítulo 3 de 1 Reis, Salomão pedindo a Deus sabedoria. Deus pergunta a Salomão, o que você quer? Pode me pedir o que quiser. E aí ele poderia ter pedido dinheiro, riquezas, fama, mas ao invés disso ele falou assim, Deus, eu quero sabedoria acima de tudo. E aí é interessante porque Deus fala, como você pediu sabedoria, tudo o resto que você poderia ter pedido, dinheiro, fama, etc., virão junto com a sabedoria. Você vai alcançar também. Então, isso é importante para a gente entender o porquê que Salomão é considerado um dos homens, se não o homem mais sábio que já existiu. Provérbios 1:2, nós vemos, versículo 2 do primeiro capítulo de Provérbios, que os provérbios, este livro de Provérbios, ele foi escrito por dois motivos. Para ensinar sabedoria e disciplina,
a todos aqueles que queiram isso, e também para nos ajudar a ter entendimento, compreensão de todas as coisas, compreensão dos próprios provérbios. O que seria um provérbio, Fernando? Nada mais do que um poema curto, que nos ensina sabedoria e senso comum. Agora nós vamos a uma parte um pouquinho técnica aqui. Nós não temos falado sobre a poesia no estilo hebraico, da questão do paralelismo, muito bem. Aqui em Provérbios você vai ver que estes poemas curtos que nos trazem aí sabedoria e senso comum, eles são escritos, você tem 4 tipos específicos de versos dentro do livro de Provérbios. Você tem os versos que nós vamos chamar de sinonímicos. O que é isso, Fernando? A segunda linha repete a primeira, só que um pouquinho diferente. Se você olha lá em Provérbios 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, um pouquinho diferente agora, mas é a mesma coisa, precede a queda. Nós vamos ter aí um segundo exemplo, que são os provérbios antitéticos. O que seria? A segunda linha é o contrário da primeira linha. Veja Provérbios 10, versículo 12. Diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Então você tem aí uma relação entre uma linha e outra de antítese. No número 3 aqui, nosso terceiro tipo, são os versos sintéticos. O que seria isso, Fernando? A segunda linha desenvolve um pouco mais da primeira. Então vamos lá um exemplo. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. E o quarto tipo são os versos comparativos. Então nós temos assim, ó, uma verdade explanada, melhor explicada, com algum exemplo de alguma experiência ou alguma coisa da natureza. Então se nós vamos lá em Provérbios 26, versículo 11, você tem lá, por exemplo, o provérbio que diz assim: como o cão que torna ao vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia. Você percebe? Um exemplo natural do animal que volta ao vômito e a relação com uma palavra de sabedoria. São os comparativos. Agora, você vai aprender em todo o livro de Provérbios como adquirir e como praticar a sabedoria. Etimologicamente, se você buscar o sentido da palavra sabedoria, um dos sentidos possíveis é o mesmo sentido da palavra perícia. O que é perícia? É quando você sabe alguma coisa e pratica corretamente e pratica isso de forma reta. Isso é sabedoria. Leia lá Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios trata de como ter amigos, resolver conflitos, o que fazer com o seu dinheiro, como achar uma boa esposa e muitas coisas que vão aí, coisas do dia a dia, coisas da vida, tá? Coisas que são qualidades fundamentais de caráter para se ter uma vida feliz. Agora, eu separei aqui alguns provérbios que eu gostaria de falar para vocês, que são dos meus... Olha, eu amo o livro de provérbios. Esses são alguns dos meus provérbios favoritos. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, eu uso muito isso, para mim isso é um dos meus provérbios favoritos mesmo. A resposta branda, a resposta calma desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 16, versículo 32 diz assim, olha que lindo, essa versão que eu separei da Bíblia Viva. O homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque vale mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Provérbios 12:1 diz assim, o que ama a instrução ou a correção, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Tá vendo como é que é importante? Não é para você ficar bravo quando você leva uma bronca. Provérbios diz, se você quer aprender, quer se desenvolver, quer ter sabedoria, quer amadurecer, ame a correção. Provérbios 11, versículo 24 diz assim, ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Conselhos aí de finanças, alguns princípios espirituais, e tem um monte lá, viu? A respeito de dinheiro. Então esses são alguns dos meus favoritos para a gente fechar essa parte explicando um pouco sobre o livro de Provérbios. Vamos agora para o livro de Eclesiastes. Olha, nós podemos dizer que no livro de Eclesiastes, ele responde a uma pergunta que talvez eu e você
se tivéssemos a oportunidade de fazer com uma pessoa muito famosa e rica, é possível que nós faríamos. Como é ser a pessoa mais rica, poderosa e famosa que já existiu? E olha, eu vou te falar, se ele não foi um dos mais, talvez ele tenha sido o mais famoso, o mais rico e o mais poderoso que já existiu. Se você tivesse a oportunidade de estar com Salomão e perguntar, o que será que ele responderia? Leia o livro de Eclesiastes e você vai descobrir isso, ok? Eclesiastes responde a isso. Eclesiastes foi escrito perto do final da vida de Salomão, bem próximo daquele momento em que o reino vai ser dividido, lembra, em duas partes, Israel e Judá. E aí pega aquela parte da vida de Salomão que transcorre entre prazeres, compromissos políticos e, infelizmente, a prática de idolatria que ele acaba trazendo para dentro da Terra Santa, né? Nós vemos isso em 1 Reis 11, versículos de 3 a 6. Olha, qual é a reflexão principal, talvez, do livro de Eclesiastes? Como uma vida incrível se deixa afastar de Deus? Como é que alguém que tem uma vida tão fantástica, tão abençoada, pode vir a se afastar de Deus? Então nós vemos aí Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que tem um tom e um estilo peculiares, ímpares. O autor, ele entende o lado cético das pessoas. Você vai ver essa espécie de ceticismo, ou cinismo talvez, no livro de Eclesiastes. Algumas vezes, a fé mais poderosa pode surgir da dúvida. É algo que você vai identificar lendo Eclesiastes. Eu separei aqui 10 temas mais práticos assim que surgem dentro deste livro. A sabedoria é mais valiosa que a estultícia ou insensatez. Nós vemos isso lá no capítulo 2, versículo 13. Nós vemos também que o prazer da vida e a satisfação no trabalho são dons de Deus. Está escrito lá no capítulo 2, versículo 24. Mas eles não nos satisfazem. Está lá no 2:26. Nós vemos no livro de Eclesiastes que há injustiça no mundo. Você já sabia disso, mas está lá. Capítulo 4, versículo 1. E que o sistema político é opressivo. Também sabemos muito bem disso, não é verdade? Capítulo 5, versículos 8 e 9. Dinheiro não compra felicidade. E também nunca ninguém terá o bastante. Mesmo aqueles que são muito ricos e que anseiam cada vez mais, nunca terão o suficiente ou o bastante para, de acordo com o que eles próprios acreditam. Veja isso lá no capítulo 5, versículo 10. Você vai ver que algumas vezes, mesmo quem é bom morre jovem. Então, Renato Russo tinha razão. Renato Russo tem uma música dele que fala isso, né? Que é estranho que os bons morrem antes. Salomão já tinha dito isso. Você vê isso lá no capítulo 7, versículo 15. Algumas vezes isso acontece. Mesmo que decida deixar a sabedoria te guiar, pode ser difícil, viu, encontrar a sabedoria. Veja no capítulo 7, versículo 24. Outra coisa, isso é importante, isso é libertador. Diz lá no capítulo 8, versículo 15, que não há nada errado em gozar e aproveitar a vida. Faz parte. Isso é importante. Isso é libertador. E agora, no capítulo 12, versículo 1, uma coisa bastante importante. É importante os jovens, honrarem a Deus. Se você é jovem e está ouvindo essa palavra, esse ensinamento, honre a Deus, leia lá, versículo 1 do capítulo 12. Nós vemos ainda que frequentemente, muitas coisas parecem não fazer sentido. Salomão sabia muito bem disso. Leia o versículo 8 do capítulo 12. E nós vemos também no versículo 13 do capítulo 12, que apesar das dificuldades e injustiça, nós devemos continuar temendo a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Afinal de contas, como nós vimos lá no segundo versículo do primeiro capítulo, tudo é vaidade. Eclesiastes 3:11 fala sobre algo que eu acho muito curioso. Diz que dentro do coração do homem existe um desejo, um anseio pela eternidade. Sabe o que eu entendo? Que aí Salomão diz isso. Existe dentro de nós um vazio que só pode ser preenchido pelo eterno, pelo Deus eterno. Nós só vamos ser completamente felizes, satisfeitos, plenos, se preenchermos este vazio que está dentro do nosso coração, que nada no mundo pode preencher, com relacionamento com o nosso Deus eterno. Qual é a conclusão de Salomão no livro de Eclesiastes?
É o que está no versículo 13 do capítulo 12. No final de tudo, saiba de uma coisa, o que você tem que fazer? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Talvez você diga assim, olha, eu li Eclesiastes e achei um livro meio negativo, até um pouco deprimente. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia como um todo, ela não trata de como você vai encontrar a felicidade em todas as circunstâncias da vida. Na verdade, a Bíblia é mais realista que isso, viu? A Bíblia, eu vou dizer, ela trata de encarar a verdade e encontrar a definitiva e permanente satisfação em quem? Em Deus. Preenchendo esse vazio que existe dentro de nós. Nós já fomos criados com esse vazio para sermos preenchidos, para que esse vazio só pudesse ser preenchido pelo Eterno. Muito bem, nós vamos agora para o último livro dessa sequência de livros de sabedoria e poesia. O livro de Cântico dos Cânticos. Ah, como esse livro é especial. Como esse livro é especial. Nós vamos aí ter 3 facetas. Bom, podemos dizer que o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, nos conta, nos traz uma bela história de amor de um esposo e sua esposa, verdade? Nós podemos ver também que o livro é uma alegoria. Tem uma figura. Que figura é essa, Fernando? Do amor de Deus pelo povo, e nós podemos identificar também já na Nova Aliança, do amor de Jesus pela igreja. Mas talvez nós possamos dizer, e olha, você que é crente jovem, é possível que esse também seja um livro que provoque aí, entre os jovens, risinhos abafados, né? Pela temática. É um livro de amor, é um livro sexual em vários sentidos, é um livro sobre relacionamento amoroso. É verdade. E o que isso representa, Fernando? Olha, se você ler lá no capítulo 4, versículo 12, e no capítulo 5, versículo 1, você vai entender algo referente ao livro do Cântico dos Cânticos. Você vai ver que Deus valoriza a pureza e a paixão do amor dentro do relacionamento matrimonial, dentro do casamento. Leia lá, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo 1. Agora, olha só, eu quero te ajudar a entender um pouquinho melhor Cântico dos Cânticos. Eu posso dizer para você que Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é um conto de fadas. Só que não é um conto de fadas em que alguém inventou uma história. Não, é um conto de fadas real, verídico. Realmente aconteceu tudo isso. Qual é a história, Fernando? É a história de uma camponesa e um rei que se apaixonam. Um rei que se apaixona por uma camponesa. Quem é esse rei, Fernando? O rei Salomão. A história verídica do rei Salomão e a sua preferida, Sulamita. Conta, né, ali que o rei Salomão, ele alugou uma vinha para uma certa família que tinha 2 filhos e esses 2 filhos tinham, né, essa família com 2 filhos e que tinham algumas irmãs, mas tinha uma irmã que era tratada como escrava. Isso aí parece até a história da Cinderela, hein, gente? Só que eram 2 irmãos homens que tinham uma irmã que era como se fosse a escrava lá. Um dia, Salomão aparece lá disfarçado. Ele não é reconhecido como rei. E aí, você vai ver lá no capítulo 1, versículo 6, Sulamita encontra com ele e aí fica toda preocupada com a sua aparência. Não tô legal minha pele aqui, né? Tal, ela fica preocupada. Veja lá. E aí é interessante que fala no versículo 7 do capítulo 1 que ela pensou que ele fosse um pastor. E aí pergunta para ele, e os seus rebanhos, você está cuidando dos seus rebanhos e tal, puxando assunto, né? Ele é invasivo, não quer, né, falar que ele é o rei, nada. Ele é invasivo e ao invés de contar quem ele é, ele diz palavras de amor, começa a pronunciar palavras de amor a ela, declarações de amor para essa moça, Sulamita. Veja isso lá, no capítulo 1, versículos de 8 até 10. E aí ele promete a ela ricos presentes. Olha, no futuro eu vou te dar tudo o que você quer. Ele prometendo amor eterno para ela e prometendo a ela que ele daria bens para ela, o que ela quisesse, né? E aí, neste momento de romance, nós diríamos chaveco, né, num termo que não é nem tão atual, é tempo da minha época, acho que para os mais jovens não é nem esse, deve ter outro termo, outra gíria aí, mas nesse momento em que ele está se declarando, ele ganha o amor, ele a conquista e vai embora e diz, olha, eu estou indo embora, mas eu volto, tá?
E aí, conta lá no capítulo 3, versículo 1, que ela está dormindo à noite e ela sonha com ele. E ela sonha, e no sonho é como se ele estivesse pertinho, está chegando, ele está aqui perto. E aí nós vemos no capítulo 3, versículos 6 e 7, que então ele finalmente, você tem aí o rei Salomão voltando, já com a sua pompa, a sua grandeza real, né, dizendo quem ele é, para tomar Sulamita como sua noiva. É um conto de fadas verdadeiro, verídico, é uma história de amor, grande história de amor. E aí, temos aí, como eu falei, citei agora há pouco, a alegoria. Como é que nós podemos dizer, por que nós relacionamos que essa história de amor pode ser uma alegoria, uma figura, uma metáfora do amor de Deus por Israel? Ah, leia Oséias, anota aí. Anota e procura na Bíblia e leia, que lindo isso. Oséias, capítulo 2, dos versículos 16 a 20. Você vai ver como é que você correlaciona Cântico dos Cânticos com a figura do marido e da noiva sendo o próprio Deus num relacionamento com o povo de Israel. E aí, e você falou de Jesus, que se casa com a igreja e tal. Quer ver essa alegoria e a confirmação disso lá em algum texto da Nova Aliança, do Novo Testamento? Procure lá, 2 Coríntios, anota aí, 11, versículo 2. Você vai ver essa alegoria. Olha, para encerrar essa aula, quero dizer para vocês o seguinte: os livros de sabedoria e poesia, eles são doces, são purificantes, e eles estão preparando o leitor para os livros que vêm a seguir. Fernando, quais são os livros que vêm a seguir? Agora vem, os livros dos profetas. A quarta parte e última parte desse estudo sobre a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. E aí, principalmente o livro de Cântico dos Cânticos, que é esse que nós falamos por último, eles nos ajudam a entender que os profetas, eles não eram apenas lunáticos barulhentos que saíam condenando todo mundo, o povo, tal, porque a gente tem essa visão meio de que, nossa, aqueles profetas do Antigo Testamento é tudo maluco e só traziam palavras de condenação sobre o povo. Não, você identifica, na verdade, os livros de sabedoria e poesia, eles preparam o seu coração para identificar, mesmo em meio a algumas palavras duras, o amor de Deus e a preocupação de Deus com a sua amada, com o seu povo, através da boca dos profetas. Os profetas, eles também, sim, falavam do amor de Deus, assim como os livros de Salomão. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, que você não perca nas nossas próximas aulas. E na próxima aula nós vamos falar sobre os livros dos profetas da Antiga Aliança. Não perca de jeito nenhum. Se você não viu os vídeos anteriores, nós temos 7 aulas anteriores tratando de toda a Bíblia como um todo, como um livro histórico, enfim. Então, e se você está gostando deste vídeo, não deixe de compartilhar. Compartilhe com todo mundo que você sabe que quer aprender um pouco mais da Bíblia, que tem pouco conhecimento bíblico, precisa aprender e quer aprender e deseja manejar bem essa palavra. Divulgue, compartilhe. E olha, aperta aqui no curtir, curta esse vídeo, se possível deixe mensagem, porque todas as ações que você tem, tanto de curtir quanto de deixar mensagem no vídeo, estão, na verdade, dizendo para o YouTube que este vídeo ele é relevante e que ele deve apresentar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você fizer isso, você vai estar ajudando não a minha pessoa, mas para que estas aulas cheguem a mais pessoas em todas as partes, tá bom? Conto com você. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui ou pelo meu WhatsApp ou por qualquer uma das minhas redes sociais, ou pode deixar aqui que eu respondo você nos comentários aqui embaixo, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima aula.